Liturgia do dia 5 de junho de 2023. Memória de São Bonifácio, Bispo e Mártir. Primeira leitura. Início do livro de Tobias. Eu, Tobit, andei nos caminhos da verdade e da justiça todos os dias da minha vida. Dei muitas esmolas aos meus irmãos e compatriotas, que comigo foram deportados para Nínive, no país dos assírios. No dia da nossa festa de Pentecostes, que é a festa das 7 semanas, prepararam-me um excelente almoço e reclinei-me para comer. Quando puseram à mesa com numerosas iguarias, disse ao meu filho Tobias: Vai, filho, vai procurar entre nossos irmãos deportados em Nínive algum que de todo o seu coração se lembre do Senhor, e traze-o aqui para comer comigo. Assim, meu filho, ficarei esperando até que voltes. Tobias saiu, pois, à procura de um pobre entre nossos irmãos, e voltou dizendo: Pai. Respondi: Que há, meu filho? Continuou Tobias: Um homem do nosso povo foi morto e lançado à praça pública, e ainda se encontra lá, estrangulado. Levantei-me de um salto, deixando o almoço sem prová-lo. Tirei o cadáver do meio da praça e depositei-o numa das dependências da casa, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Ao voltar, lavei-me e, entristecido, tomei minha refeição. Lembrei-me das palavras do profeta Amós, ditas contra Betel: Vossas festas se transformarão em luto, e todos os vossos cantos em lamentação. E chorei. Depois que o sol se escondeu, fui cavar uma sepultura e enterrei o cadáver. Meus vizinhos zombavam, dizendo: Ele ainda não tem medo. Já foi procurado para ser morto por esse motivo e teve que fugir. No entanto, está de novo sepultando os mortos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 111. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Feliz aquele que respeita o Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido.
Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O livro de Tobit não é histórico, mas de caráter didático e para a edificação dos fiéis. Trata-se de uma história fictícia e parabólica, onde abundam passagens maravilhosas e exortações morais. Tobit é apresentado como modelo do israelita piedoso, que apesar do cisma, ocorre pontualmente ao Templo de Jerusalém, paga os dízimos, vive uma vida matrimonial exemplar, pratica a caridade e observa a pureza legal. O livro de Tobit é uma pregação viva dos chamados 3 pilares do judaísmo: oração, esmola e jejum. O nome de Tobit significa literalmente a minha bondade, mas pode tratar-se da abreviatura de uma frase em que o sujeito é Deus. Nesse caso, poderá significar o Senhor é bom ou o Senhor é o meu bem. De qualquer modo, mais do que de Tobit, o livro fala de Deus, que não abandona os seus fiéis e que, se os põe à prova, é para lhes dar o prêmio. Tobit é um desses fiéis que, durante o exílio em Nínive, no tempo de Salmanassar, não abandona os caminhos da verdade e da justiça. Mantém firme a sua identidade moral e religiosa e continua a respeitar as tradições dos pais. O texto que hoje escutamos refere um belo episódio que ilustra a piedade de Tobit. Quando, durante uma das solenidades de Israel, já se encontrava à mesa, onde sempre havia lugar para alguns pobres, vem dizer-lhe que um hebreu fora estrangulado e que o seu cadáver jazia na praça da cidade. Tobit ergue-se imediatamente, vai recolher o cadáver e dar-lhe condigna sepultura. Trata-se de um gesto corajoso, pois já fora ameaçado de morte por causa de gestos semelhantes. Os familiares criticam-no, mas Tobit prefere obedecer a Deus que ao rei. Cumprir a lei de Deus é mais importante do que a própria vida. No texto evangélico, a alegoria usada por Jesus só se percebe se tivermos em conta o cântico da vinha, que lemos em Isaías 5, e o seu contexto histórico, isto é, a recusa da salvação pelos chefes de Israel, os agricultores que matam os profetas. Deus é o dono da vinha e o construtor do edifício, que é Israel. Surpreendentemente, aparece como estrangeiro no meio do povo de Israel. Deus não está vinculado às vicissitudes de um povo. Confiou uma tarefa aos responsáveis pela vinha israelita e foi-se embora, porque está noutro lado. Os servos são os numerosos profetas e homens de Deus enviados ao longo da história do povo escolhido. O filho recusado e morto, mas depois tornado pedra angular, é Jesus. A alegoria faz tocar os extremos: o amor de Deus Pai que envia o seu Filho e a recusa dos chefes de Israel que o matam. Em torno de Jesus e do mistério da sua morte e ressurreição, hoje como no passado,
decide-se para cada um de nós o acolhimento ou a recusa da salvação. Não há direitos de progenitura ou de eleição preferencial que nos valham. O pretenso monopólio dos israelitas sobre a salvação está fadado ao fracasso. O dono regressará e exterminará os vinhateiros e entregará a vinha a outros. O importante é que no confronto com Jesus e com o seu mistério pascal, nos abramos a Ele, livre e responsavelmente, para sermos salvos. E Deus premiará a nossa coragem. As leituras que hoje escutamos apresentam-nos dois ícones de atitudes e comportamentos com que também nós, naturalmente, nos confrontamos sempre que temos que tomar certas decisões. Tobit, homem generoso e serviçal, que não teme expor seus maiores perigos para ser fiel à lei de Deus e às tradições do seu povo. Os vinhateiros, homens egoístas que tudo querem para si, não importando os meios para alcançar o que pretendem, incluindo o homicídio. Também nós muitas vezes somos chamados a fazer opções. Podemos deixar-nos guiar por critérios idênticos ao dos vinhateiros, querendo apoderar-nos de tudo para satisfazermos o nosso egoísmo. Mas convém deixar-nos orientar pelos critérios de Tobit, homem de coração grande, sempre orientado para o bem. Ele não faz caso do juízo dos homens e age com liberdade e retidão. Não se sente feliz sozinho e faz seu o drama do povo. Não hesita perante os riscos que corre e está disposto a pagar pessoalmente pela sua fidelidade. Pratica com assiduidade o acolhimento, a misericórdia e a benevolência pela dignidade dos seus irmãos. Escolhendo a generosidade de Tobit, estamos na linha de Cristo, que veio para servir. A parábola evangélica que escutamos evoca efetivamente a paixão de Jesus e a sua ressurreição. Refletindo sobre ela, descobrimos a atitude do Pai, que nos ajuda a amar e a honrar o Filho. O Pai ama o Filho, diz Jesus. Na parábola, o amor do Pai é revelado por um adjetivo. Já só lhe restava um filho muito amado. Se amamos a Jesus, estamos na linha do Pai e correspondemos ao seu desejo manifestado nessa parábola. Hão de respeitar o meu filho. Estas palavras revelam o amor do Pai e a intenção que tinha ao enviar ao mundo o Filho muito amado. Hão de respeitar o meu filho. Meditemos estas palavras, rezemo-las. O Pai, nesta parábola, manifesta-se como o primeiro reparador. Se entendermos a reparação como amor a Jesus, como correspondência ao seu amor. A palavra de Deus faz-nos entrever o mistério de Cristo, como manifestação de uma reparação iniciada pelo próprio Pai. À extrema humilhação de Jesus infligida pelos homens, o Pai responde com a glorificação da pedra que os construtores rejeitaram. A pedra que os construtores rejeitaram transformou-se em pedra angular. Isto é obra do Senhor. A primeira reparação é obra do Senhor, de Deus Pai. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, o desejo do Pai, hão de respeitar o meu filho, há de ser levado muito a sério por cada um de nós cristãos, porque Jesus deu a vida por nós, tornando-se fundamento da nossa fé e do nosso amor. Deixemo-nos, pois, guiar até Jesus pelo amor do Pai. Hoje a Igreja faz memória a São Bonifácio, bispo e mártir. A esse infatigável missionário inglês atribui-se o mérito de haver tornado possível, com a evangelização dos povos germânicos de além-Reno, a organização política e social europeia, concretizada pouco depois por Carlos Magno. Winfrido, que receberá o nome do mártir Bonifácio em 719, quando o Papa Gregório II lhe confiara a missão entre as populações germânicas,
Nasceu em Crediton, no Devon. Aos 5 anos ingressou no mosteiro beneditino de Exeter. Ordenado sacerdote em Winchester, seguindo o exemplo dos monges ingleses e irlandeses, dirigiu-se ao continente, impelido pelo desejo de levar o Evangelho às populações pagãs da Europa Central. As circunstâncias não lhe foram favoráveis. Voltou 2 anos depois, munido desta vez da aprovação e do mandato do Papa, que lhe entregou uma carta de recomendação endereçada ao poderoso Carlos Martel, rei dos francos. Bonifácio trabalhou por muitos anos ao lado de Willibrord, outro célebre missionário, visitando a Baviera, a Turíngia e a Frísia, e batizando milhares de pagãos. O Papa Gregório II apreciou a obra do dinâmico missionário e o convocou a Roma, nomeando-o em 722 bispo de toda a Germânia transrenana. De 724 a 731, Bonifácio dedicou-se à evangelização da Saxônia, cujas populações eram inteiramente pagãs. Nessa difusão, foi coadjuvado por missionários ingleses e irlandeses que ele deixava depois para continuar a obra nas missões. Os sacerdotes adaptavam-se a fazer de tudo um pouco: professores, carpinteiros, enfermeiros. Alguns eram postos à frente de mosteiros fundados pelo Santo Bispo, agora arcebispo de Mogúncia, depois que o novo Papa, Gregório III, lhe enviou de Roma o pálio com a autoridade de ordenar outros bispos nos territórios evangelizados. Em 753, elegeu seu fiel discípulo Lu para coadjutor na sede de Mogúncia e partiu para a última missão na Frísia. Desceu com algumas embarcações ao longo do Reno e se dirigiu a Docum, onde se haviam reunido numerosos neófitos para a crisma no dia de Pentecostes. Durante a celebração de 5 de junho, uma turba de frisões armados de espada irrompeu no acampamento. Bonifácio tomou como escudo o evangeliário, mas um golpe de espada talhou em 2 o livro e fendeu a cabeça do infatigável ancião. O bispo Lu transportou seu corpo para o mosteiro fundado pelo santo em Fulda, centro propulsor da espiritualidade e da cultura religiosa da Germânia. São Bonifácio, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Bonifácio e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Interceda por nós, ó Deus, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos em nossas obras a fé que ele ensinou com a sua palavra e testemunhou com o seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.